Dia, minha gente, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa nova manhã. Eu sou a Miradoca, falo para vocês daqui de São Paulo, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos datar, localizarmos-nos no tempo harmônico, primeiramente, sincronário das 13 luas. Então, hoje é Dali, é um dia que seria um equivalente a um domingo no gregoriano. É o primeiro dia da semana branca, que é essa energia de refinar processos, tá? Então, hoje é Dali 8, né? De que mês? Da lua, porque os meses são luas, certo? Da lua cristal do coelho, né? E o Kim do dia de hoje é o Kim 179, tormenta planetária azul, correto? E aí no calendário gregoriano, hoje é dia 6 de junho de 2026, sábado. Bom dia, Isabel, bem-vinda. Então, vamos lá fazer o sorteio do nosso baralho de hoje. Descobrir qual deles virá mostrar o dia para nós. Então, fechamos os olhos e pedimos ao universo que, na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver a força desse dia, com amor, saúde, presença e paz. Thaís, bom dia, minha querida, bem-vinda. Vamos ver. Bom, no 4 de copas é Oracles, Playing Cards Divination Deck. Um baralho bem interessante, misterioso, que não costuma sair sempre por aqui. Ana Cortez e C.J. Freeman são os autores, né? Playing Card Oracles Divination Deck. E a editora é a US Game System. Muito interessante, hein? Vamos lá, esse baralho aqui é o seguinte, é todo diferentão, né? Porque a autora foi lá, modificou a associação dos naipes com os elementos, né? Então, nós temos uma associação clássica. Ó, Thaís, não lembrava desse, que curioso. Sim, nós temos aquela associação clássica que é o seguinte: para a água, copas, coraçõezinhos ou taças, né? Para o elemento água, emoções, sentimentos. Para a terra, elemento terra, os ouros, balõezinhos ou as moedas. Para o elemento fogo, paus, aquelas florezinhas ou os bastões, né, no tarô. Para o elemento ar, as espadas ou aquelas folhazinhas pontudinhas no baralho comum, tá? Aqui, isso aqui eu vou tirar, porque são cartas de apresentação, né? Aqui a coisa é diferente, porque nós temos, somente as copas se mantêm com a água. Eu vou colocar assim, ó. Ó, as taças são água, os ouros são fogo. Ó, aqui com o dragão mais de ouros é fogo. As espadas, né, que seria o elemento ar, aqui é elemento terra, tá?
e os paus, que seria o elemento fogo, aqui é o elemento ar, né? Mas também o que a gente observa? Que essa mudança que ela desejou fazer, né? Que ela intencionou fazer, acabou que as ilustrações são do C.J. Freeman, que é o pai dela, o pai da autora, né? E aí, em várias cartas, você percebe que os desenhos, que a ilustração colocada ali, remete bastante à associação tradicional de naipes, né? Então eu tenho a tese, né, de que a associação tradicional é mais forte, é mais antiga e acaba falando inconscientemente. Então na hora que o cara vai ilustrar o símbolo, ela usou o mesmo símbolo do baralho comum, ela usou a mesma grafia, né, a mesma geometria, né? Que já no inconsciente coletivo está associado com aquele elemento. Então, o desenho dele acaba mostrando isso, certo? Então, eu acho isso sensacional, né? Além disso, tem outras coisas aqui. Ó, algumas cartas, como vocês podem ver, tem esse fundo amarelinho, né? Outras têm um fundo preto, né? Então, é um baralho, assim, bem diverso, diversificado, né? Algumas cartas numeradas, por exemplo, todas as cartas 9 são cavaleiros, né? Neste caso, é um 9 de ouros, é o Gawain. Então, e aí ela traz também os personagens das lendas arturianas, que são... aquelas histórias do rei Arthur, da Távola Redonda, os cavaleiros, aquela coisa, né? Então, os reis, as rainhas, os cavaleiros, os valetes, né? Remetem a essas personagens das lendas arturianas. Ah, foi essa que eu acho que essa daqui foi a última carta que veio desse baralho para nós. É um as de paus lindo, né? Com essa borboletona aí, mariposona bruxa. E, enfim, é um baralho muito legal esse. Eu adoro ele. O verso dele é assim, né? Então, vamos lá ver. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria, harmonia e generosidade nos mostre a carta deste belo baralho que melhor traduz as energias e as tendências desse nosso dia, nos trazendo as intuições, palavras de caminho e compreensão da carta e sabedoria de aproveitar esse conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver o que vai sair para hoje. Isso aqui seriam 5 de espadas. Só que as espadas aqui são elemento terra. E aí vocês vão ver aqui como é que é a história, como é que ficou híbrido. Ficou uma carta meio terra, meio ar, né? Espadas são ar. Porque o que é que nós temos? Temos um galho com o quê? Aves, que são quais aves essas? Corvos, são corvos. E aqui temos uma caveira, tá? Então, os ossos e o tronco remetem ao elemento terra. Tá? Porém, os corvos são aves, são do ar. Então, vocês percebem como que a pessoa intencionou fazer outra associação, mas o ilustrador, sentindo a energia ali, com a ideia da história que ela impregnou no baralho e tudo, o ilustrador foi lá e teceu essa ilustração que traz as aves, né? As 3 aves, tá? Então, temos um corvo aqui, outro aqui com o bico aberto e outro aqui. Então, essa carta vai acabar ficando parecida com a carta dos pássaros no Lenormand, né? Mas ela traz essa força de 5 de espadas. 5 de espadas é
um corte, uma interrupção, é uma tesoura, tá? Então, eu entendo que aqui, o que vai ser aí terminado, finalizado, resolvido, cortado? As interferências desnecessárias da mente, né? Nos nossos processos, tá? Então, a gente veio, por conta da história de ontem, a Vivi, bom dia, Vi, bem-vinda! Então, calma aí, deixa eu remontar aqui a nossa semana. Olha que interessante a força do 3 voltando também. O 3, a carta 30, o intercâmbio, abriu nossa semana. Aqui nós temos 3 aves, certo? Aí nós tivemos um 7 de ouros do baralho espanhol, tivemos a mulher que busca, tivemos o 5 no centro da linha. O 5 aqui era o 14, né? 1 mais 4 faz 5. Então, essa de hoje é um 5. Mas traz 3 aves, né? E o galho da árvore. Olha só como essa carta vai reunir elementos dessa com essa. Tá? Até as cores, né? Ontem a gente teve essa mini torre... Que o pessoal, nossa, meu Deus, a torre, meu Deus, que medo, a torre, né? Só que aqui tá falando do que, gente? Aqui tava falando, essa torre era o quê? O que precisava cair? O que precisava vir abaixo? A mente que fica distorcendo as coisas e a consciência clara do sol, divina, se coloca. Né? Então, o que caiu ontem? Caíram medos, caíram ilusões, caíram distorções, né? A respeito de alguma coisa, né? Caíram todo tipo de... Pode ter acontecido algum tipo de insight revelador, né? A Vivi disse bom dia e a Thaís disse, aqui pareceu bastante como reorganização. É um reordenamento, tá? Do nosso diálogo interno, né? Das vozes internas, né? Que estão aqui como aves, como 3 aves. Bom, o corvo é uma ave, claro, tem essa coisa que todo mundo fala, ai meu Deus, que medo. Olha essa carta e fala, nossa, caveira, o corvo, morte, nossa. Acontece que o corvo é uma ave na natureza extremamente inteligente, tá? É uma das aves mais incríveis que existem, gente. Ela não é uma ave nativa aqui do nosso bioma, então não tem corvo aqui no Brasil, né? Ela é das áreas temperadas, lá da Europa, tal. Mas é um bicho, assim, num grau de sagacidade, um grau mesmo, assim, para uma ave, né? A gente não é acostumado. Ele é quase que um cachorro com asa. O corvo, né? Ele é muito esperto, ele aprende, ele aprende a fazer, inclusive, trocas, sabe? Essa coisa do intercâmbio, né? Ele aprende a jogar, entende? Ele é super, hiper inteligente, esse bicho, tá? Além de serem bem amigáveis e bonitos, exatamente, né? Eles são amigáveis ao ser humano, eles aprendem com o ser humano, eles conversam com o ser humano, eles desenvolvem tão rapidamente. Então, por exemplo, tem um exemplo histórico que é o São Bento, né? Que foi salvo por um corvo 2 vezes de envenenamento, porque o corvo avisava ele, né? E uma das imagens tradicionais de São Bento, das imagens assim das esculturas, né? Que eu já vi lá no próprio mosteiro de São Bento, São Bento traz o corvo no ombro, sabe? Porque é um animal que a gente pode entender como um guardião, tá? Guardião da consciência, né? E aqui a caveira, ela é exatamente aquilo que sobra depois que se vai, né, a carne, então fica o osso, mas a caveira é o cérebro, é a cabeça, então é a consciência aperfeiçoada, é a consciência verdadeira, real, né, que vai aqui então passar vamos dizer assim, a predominar, né, na nossa mente, no nosso entendimento da vida, no nosso entendimento de nós mesmos,
né? Então, esse processo de quebra, na verdade, aqui já começou, né, com a raposa e a galinha, começou uma polarização que ela se intensifica aqui ontem, e acontece o raio que vai quebrar, e o que sobra é isso aqui. Então, essa carta tá falando hoje, né, de uma reorganização do diálogo interior. Agora, ele está realmente purificado, né? Mais longe, mais distante das distorções e das ilusões, embora ainda ele possui 3 vozes, diferentes vozes, né? Mas existe a possibilidade aqui presente através dessa caveira, né? Dessa parte da cabeça, né? Do esqueleto, da gente ter um entendimento claro. Então a gente ouve as vozes e faz a devida seleção daquilo que realmente é verdadeiro, daquilo que realmente importa, né? Então, essa carta, na verdade, vem mostrar um aperfeiçoamento da nossa capacidade de enxergar a verdade e considerá-la nos nossos movimentos, tá? Então, talvez hoje surjam novas ideias. Claro que ela é uma carta criativa, com 3 corvos, né? Vai trazer novas ideias. Vai trazer novas coisas, novas intenções, talvez, novos planos. Talvez também a presença dos 3 corvos aqui. Gente chegando, falando, comunicação intensificada, tanto entre pessoas quanto entre você e os teus guias espirituais, as tuas forças guia, né? Naturais, né? Então, os elementais, a própria natureza. A presença da árvore e da caveira trazem esse aterramento. Olha a árvore que estava aqui, né, nessa carta, na mulher que busca, que foi a carta de segunda, terça, quarta-feira, né? A árvore tá aqui na carta que é o coração da semana, que é o centro da linha de 7, né? E a árvore volta a aparecer aqui como um poleiro dessas aves, certo? Então, é uma carta que ficou, na verdade, reformulada por essa autora, incluindo, trazendo a força da terra para junto do ar, que é as espadas. Então, ela é muito diferente de um 5 de espadas no baralho comum de naipe francês, que seriam só 5 espadinhas. Que aí indicaria simplesmente um corte, como uma tesoura, uma coisa de uma interrupção. E aí pode ser parecido, lembrar o efeito da foice, no sentido de colher, ou no sentido realmente de cortar, de interromper, né? Mas já tinha rolado ontem isso. Quer dizer, o princípio disso aqui é uma continuidade, né? E todas as interferências nocivas e que distorcem o processo ficam fora. Aqui, ficam fora da jogada, porque só permanece a verdadeira visão, a visão da verdade, daquilo que é perene, daquilo que está para além da impermanência, né? Daquilo que que porta uma eternidade, certo? Daquilo que é realmente real, realmente real, não? A fim de saber a verdadeira verdade, para chegar ao que é realmente real. Olha aí, Johanna, bom dia, minha amiga, bem-vinda. E o Caio, bom dia, Caio, bem-vindo. Então, com certeza pode ser que hoje a gente tome decisões, por exemplo, no sentido de deixar para trás alguma ideia, alguma coisa que vinha ali na nossa mente durante a semana, aflições, ansiedades, a gente tira do script e abre espaço, na verdade, para surgirem novas coisas. E hoje talvez a gente tenha uma clareza, de repente, bem maior do que nos dias anteriores sobre o que realmente a gente vai tomar para aperfeiçoar, para melhorar, para levar adiante, né? Considerando também que a gente está hoje... hoje é o dia Dali, a lua só entra no quarto minguante depois de amanhã, tá? Então, a gente tá chegando lá no quarto minguante, que é a hora de limpar, que é a hora de purificar, né? Que é a hora de resolver os temas da alunação que a gente tá vivendo, né? Que é a alunação no signo de Touro,
certo? A próxima alunação vai ser no signo de Gêmeos, então tem relação com comunicações, com o elemento ar, mesmo com a mente, com o aprendizado, né? Carmen, bom dia, bem-vinda! Então eu entendo assim, pessoal, que essa carta hoje para nós, ela é, por mais que vocês possam olhar e falar, nossa, que coisa mais sombria, não sei o que, ela não tem nada de sombria, tá? Ela tem tudo de luminosa, de essencial, de verdadeira, né? De aterrada, de correta. Ela é uma carta, talvez uma das melhores da semana. Não posso dizer que ela seja melhor, por exemplo. A que abriu a semana é muito boa, essa daqui. A segunda também é muito boa, a terceira também é muito boa, né? Mas tem algo aqui essa semana, gente, de irônico, tem algo de um pouco sarcástico, né? Que é engraçado, tem um humor, né? Que começou aqui. Que essa da carta aqui, ela é uma carta engraçada. Ela é uma cena cômica. Né? A raposa, a galinha são personagens engraçadas. E aqui, ó, continua com essa coisa, né? Tem um humor, daquele humor assim, né? Esse humor dos filmes, ironia, entende? Mas que é inteligência, de você rir das ilusões, de você rir daquele, imagina a caveira, o esqueleto, aquele personagem de desenho animado, não é? Então que você enxerga a sua ingenuidade em algumas coisas, o quanto muitas vezes você é arrastado, né, por padrões e hábitos que já não servem mais, mas que por hábito você vai ali, né? E aí você acaba ficando ansiosa de novo, porque talvez isso alimente um senso seu de identidade, mas aqui já mostra assim, ó, você tá cada vez menos precisando desse senso de identidade antigo. Você tá cada vez mais conseguindo se liberar, deixar cair, quebrar as máscaras que já não mais te servem, aquilo onde você não cabe mais, onde o seu espírito não cabe mais, onde a sua vida não cabe mais, né? Então você fica com o que é essencial, né? Então aqui é um olhar preciso para o que é essencial, para o que é realmente válido, importante, precioso para você agora e para frente, para o futuro, tá? É uma carta, no meu entendimento, que responde sim, né? Mas é um sim para aquilo que é profundamente verdadeiro, profundamente real, profundamente importante. E é um não para tudo que seja distorção, ilusão, repetição de padrões, não sei o que, tá? Chegou a querida Carmen dos Caminhos de Luz, acho que eu cumprimentei, ela disse bom dia, e aí eu disse bom dia, povo lindo. Essas frases todas estão falando diretamente com o meu fractal, amiga. Que bom! Então, porque aqui tem muito disso. Então a gente tem esse corpo, e é muito legal porque, ó, um olha para trás, o primeiro, né? Não, na verdade aqui fica assim, ó. Em relação a de ontem, tá? Era a torre, né? Então, ó, a caveira sobrou, a caveira consciência pura, né? Esse aqui fica lá cantando, esse aqui ainda olha para lá, mas esse aqui já olha para frente, né? Então a gente ainda tem partes nossas olhando os processos anteriores, olhando para o passado, olhando para os processos, né? Discutindo talvez os processos, processando, né? Vai passar por aqui, então tá vindo de cima para baixo, ó. Vai passar por aqui, por esse cérebro essencial, por essa sabedoria perene que não muda, né? E virar para cá a nossa energia, permitindo um voo em breve, amanhã, depois, nos próximos dias, né? Um voo para frente, libertando-se de vez, deixando para trás o que caiu, os enganos, as distorções da mente tagarela, né? Enfim, tudo isso, tá? Então, essa é uma carta bastante irônica, sim, tá? Então, eu diria assim, tenham a ironia e o sarcasmo hoje como recursos que mostram a inteligência, a sua capacidade de olhar realmente
para algumas faces suas e rir disto, né? Sem crueldade, não tem crueldade, mas tem humor, tá? Tem a inteligência, a sagacidade, tem um desapego muito grande aqui também, né? Que é muito nítido, evidente, né? Aqui tem um desapego total daquilo que é supérfluo, tá? E tem uma presença profunda para o que é essencial, para o que é estrutural, né? Vocês veem que a coluna dorsal, a estrutura central, então o que é que caiu ontem da estrutura? Aquilo que estava corrompido, aquilo que estava frágil, mas há né? O galho da árvore ali se mantém ali, né? Então, aquilo que é essencial se mantém, o que tá caindo é aquilo que realmente já deu, entendeu? Deixa eu ver, chegou a Mércia, Clínica Bem-Estar. Bom dia, Mércia, minha querida. Se eu te falar que eu tava com você no pensamento, você acredita? Acredita, né? Deixa eu ver o que a Iô fala. Poderosíssimas suas falas. Hoje embarco numa viagem física e geográfica mesmo. Uma espécie de pesquisa. Se devo ou não permanecer numa comunidade. Já sei a resposta e me animou demais ver essa carta. Vão 2 pessoas e eu no carro. Tem 2 olhando para um lugar e só um olhando para outro, né, amiga? A Mércia disse, bom dia, que bom, ótimo. Então, minha gente, é isto, tá? Conservar para o dia de hoje o nosso humor, a nossa inteligência, sagacidade, né? Essa capacidade de olhar para o que passou com bom humor, né? Mesmo sabendo do que doeu, enfim, né? Olhar para tudo e rir disto com inteligência, percebendo o aprendizado, porque o corvo, ele é um bicho inteligente, ele enxerga o que precisa, ele tá sempre sabendo a verdade, e ele, para nós humanos, é um aliado, ele representa um aliado, uma força de proteção, né? De sabedoria mesmo, né? E não é quando a gente diz da inteligência do corvo, é diferente da gente pensar, né? Porque as aves em geral vão falar de inteligência, né? Mas há inteligências e inteligências, né? Então, por exemplo, quando eu penso na inteligência da águia, ou quando eu penso na inteligência da coruja, né? E quando eu penso na inteligência do corvo, o corvo, ele é mais debochado. O corvo, ele é mais debochado, ele é mais jocoso, ele é mais engraçado, né? Ele pode ser, inclusive, vamos dizer, eu não saberia aqui um adjetivo para esse traço que o corvo tem. Ele guarda ele é uma ave também, caçador de rapina. Nesse ponto ele parece um pouco a águia, né? E a raposa, por exemplo, né? Então ele tem algo de um oportunismo, sim, né? Mas ele faz troca, entende? Com o ser humano, por exemplo, né? Ele sempre troca, ele sabe jogar. Você ensina o corvo a fazer jogo e ele quer a recompensa, né? Então ele é um bicho assim bastante habilidoso, sabe? Para lidar com as coisas aqui mesmo, nesse nível. Mas aqui essa carta não tem só os corvos, tem a caveira, tem a árvore. Então, ou seja, eu posso jogar com todas as coisas do mundo, da mente, com os discursos, com as falas, né? Sem perder a essência e a consciência mais profunda, a sabedoria mais profunda do que é cada coisa, né? Então isso me dá mobilidade, isto me dá flexibilidade, isto enriquece o meu potencial de transformação, de melhoria, de mudança, de evolução, de aperfeiçoamento das minhas habilidades mentais, das minhas habilidades de comunicação, sabe? E eu deixo para trás realmente aquilo que já não serve, aquilo que já tá velho, que já tá enrijecido, que até já quebrou, sabe? E eu realmente posso agora
ficar mais livre, mais liberto ou liberta de padrões que não mais auxiliam no meu processo de vida, entende? A Márcia falou, que bom, você é maravilhosa. Ah, você também, somos. Então, minha gente, é muito legal esse aqui, tá? Sem vaidades bestas, sem vaidades, sabe? Orgulhos e vaidades de querer parecer... O corvo não tem isso, ele é debochado. Ele não vai, sabe? Ele não tá nem aí com vaidades e orgulhos, arrogâncias e coisas. Ele ri disso, né? Então ele traz algo também, sabe de quê? De qual personagem do tarô? Ele traz algo do mago no tarô, arcano 1, e algo do louco também do tarô, arcano 0, né? Porque ele tem isso de... Você não sabe direito se ele é sem noção, como o louco, ou se ele tem a malícia do mago ali, de querer fazer a magia, parecer alguma coisa. Então, ele joga com as possibilidades para ganhar o jogo, né? Mas a presença da caveira e da árvore asseguram a força da verdade, a própria presença do símbolo do naipe de espadas, porque o as de espadas, com esse formato, uma dessas espadinhas, ela representa a verdade, entendeu? Então existe uma profunda consciência da verdade essencial, né? Então é muito bacana, gente, tá? Eu acho, assim, divertido, tá? Tende a ser um dia, assim, mutativo, vai trazer mudança, renovação e tal, né? Vai trazer coisa nova, né? Mas tem um tom de humor, de ironia, de inteligência, de sagacidade, de agilidade que não é todo dia que tá disponível aqui, tá? Então... utilizemos dessas habilidades em benefício dos nossos propósitos, né? E com a fé e a confiança, né, da proteção dos nossos guardiões, aqui principalmente das forças dos nossos guardiões, Exus, o Aroexu, né? Esse aqui, tá? Mas com, claro, a força divina, o sol, a consciência pura de Deus, né? Que é quem tá por trás de tudo isso, conduzindo a gente, né? Claramente, desde a semana passada, muito visivelmente, a história do segundo sol e tal, né? Então, aproveitemos bastante o nosso dia, os processos de hoje, observando tudo e, de preferência, conseguindo se divertir, tá? Porque tende a ser um dia bastante divertido, tá? É isso, meus amores. E no meu entendimento responde sim, tá? Essa carta, né? Maturidade, né? Bom humor, inteligência, habilidade, né? Deixa morrer o que já tá velho, deixa pra trás, desapego, tá? Isso também é fortíssima, essa energia do desapego aqui, tá? Então, deixa o passado pra trás, entendeu? Olha pra frente, né? Você já sabe o que é realmente verdadeiro, né? Então é isso, gente. Aproveitemos nosso dia com muita luz, com muita sabedoria, com bom humor, com vitalidade, com liberdade, com senso crítico, né? Isso também o corvo, senso crítico, né? E muito ancorados na nossa verdade pessoal profunda, né? Na autoridade interna, né? Então é isso, minha gente. Gratidão à presença de todos e todas. Um excelente dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu tô à disposição. Tô trabalhando normalmente esses dias, independente de ter sido feriado, não sei o que lá, que tá normal. E logo mais coloco no YouTube essa live. E é isso, fiquemos com Deus, fiquemos em paz, aproveitando todas essas forças valiosas que estarão disponíveis para nós hoje, sempre em benefício da nossa vida e a de todos ao nosso redor. Com muito amor, com muita paz. Beijo, Carmen, beijo para todo mundo. Gratidão demais. Até amanhã, minha gente. Amanhã eu tô aqui às 10h10, beleza? Tchauzinho.